Olá a todos, aqui o pastor Edmar da Casa de Oração, Atos 12. Hoje eu quero falar com você sobre a túnica de Jesus, a túnica que os soldados sortearam na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu peço que você dê o seu like, que você comente, que você compartilhe e que você se inscreva nesse canal. Seja também um canal de bênção para que o algoritmo entregue este conteúdo a mais pessoas. E no capítulo 19 do livro de João, no versículo 23, fala assim: Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram também sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Esse detalhe é interessante que eles estavam ali na crucificação de Jesus, eles rasgaram suas vestes, repartiram entre os soldados, mas a túnica de Jesus, ela foi uma peça que eles não quiseram rasgar, porque ela era uma peça muito valiosa, ela era uma túnica tecida de alto a baixo, sem costuras. Era uma peça que tinha um valor, provavelmente foi um presente que Jesus tinha ganhado, ele tinha muitos amigos que tinham posses. Lázaro, José de Arimateia, então ele deve ter ganhado aquele presente, uma túnica sem costura. Mas essa peça de roupa remete a uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, igual essa peça, ele era inteiro. Jesus, ele era totalmente íntegro no seu caráter. Era como se ele fosse tecido de alto a baixo, sem nenhuma costura, sem nenhuma emenda, sem nenhuma parte que discordasse uma da outra. Jesus era inteiro. Jesus, ele não adaptava o seu discurso à conveniência. Jesus, ele não tinha opiniões que destoavam das suas ações. Jesus agia segundo os princípios, valores do reino e do seu Pai. Nós vivemos hoje numa sociedade totalmente disforme. Nós vivemos no que se chama de uma sociedade líquida, uma sociedade que não tem mais valores fixos. Hoje eu posso pensar uma coisa, amanhã eu posso pensar outra. Hoje eu posso ter uma verdade, amanhã eu posso ter outra verdade. As coisas, elas se movem, elas mudam, elas não seguem uma ordem de valores fixos. De modo que integridade, hoje em dia, é algo raro. Nós precisamos entender a integridade que fluía a partir da pessoa do Senhor Jesus, quem ele era, quem ele foi. Jesus, ele teve que nascer como uma criança, ele teve que aprender como um ser humano. Mesmo sendo Deus, ele se despiu de toda a sua divindade e ele viveu como um ser humano. A Bíblia fala que Jesus, ele foi fiel, ele aprendeu por aquilo que ele sofreu. Jesus precisou sofrer como uma pessoa, como um ser humano. Ele precisou manter a sua integridade enquanto um ser humano. Jesus, por exemplo, nos evangelhos nós vemos que a prioridade de Jesus era a fazer a vontade do seu Pai. Nós vemos Jesus ainda jovem, com 12 anos, ali discutindo com os doutores da lei no templo, ali debatendo ali sobre os princípios do reino. Por quê? Porque ele tinha um senso de propósito, ele sabia por que ele veio e ele não negociava os princípios do reino com 12 anos de idade, ainda adolescente. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles precisam crescer nos princípios e na integridade do reino. Muitas vezes nós, como pais, poupamos as nossas crianças de uma vida de igreja, de uma vida de oração, de uma vida de conhecimento da palavra. Mas nós devemos entender que Jesus, ele era fiel ao propósito desde pequeno. Jesus também nunca utilizou os seus milagres, os seus prodígios, as suas maravilhas para ganhar fama. Quantas vezes nós lemos no Evangelho que ele realizou milagres em segredo? Ele dizia para não contarem quem ele era. Ele fazia porque as pessoas precisavam conhecer o reino de Deus. Ele nunca ganhou fama, nunca ganhou notoriedade, nunca ganhou dinheiro com aquilo que ele fazia. Quantas pessoas nós vemos hoje negociando a fé, sendo
praticamente empresários da religião, empresários da fé, galgando fama, notoriedade, dinheiros, cargos políticos por aquilo que conseguem através do evangelho. Jesus não era assim. Jesus também, ele buscava a direção do Pai para tudo. Em Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13, narra que Jesus escolheu 12 discípulos. Jesus tinha inúmeros discípulos e ele precisava escolher 12. Jesus, então, passou a noite inteira orando ao Pai para saber quais seriam os 12. Jesus conhecia o coração de cada discípulo. Jesus sabia do caráter deles. Jesus tinha capacidade de escolher. Jesus era preparado para escolher cada um. Mas Jesus lança mão de toda a sua lógica e Jesus vai em oração buscar do Pai. Quantas vezes nós fazemos as coisas no automático, usamos o nosso conhecimento e não vamos até o Pai buscar orientação do que fazer na nossa vida, de como agir na nossa vida, de como fazer na nossa vida, e quando dá errado nós culpamos a Deus, mas nós raramente buscamos, nós raramente consultamos o Pai para decidir sobre questões. Jesus sabia escolher discípulos, mas ele foi buscar do Pai. Jesus era íntegro no Pai, Jesus era inteiro no Pai, Jesus era totalmente íntegro no seu propósito. E essa é uma batalha diária nossa. Por quê? Não tem virtude nenhuma simplesmente na integridade. Uma pessoa pode ser íntegra e pode ser má. Um soldado, um oficial do tempo do nazismo, um soldado do tempo ali da Alemanha, ele pode ter sido fiel seus princípios. Ele pode ser íntegro naqueles princípios, ter sido íntegro naqueles princípios, mas aquilo só gerou destruição. Integridade por si só não garante virtude. O que garante virtude é ser íntegro na verdade da palavra, é ser íntegro como Jesus foi, é ter integridade em Jesus. E aí eu só posso conseguir isso quando eu me rendo a Jesus. Então não basta eu ter valores e pela minha capacidade eu ser fiel a esses valores. Eu preciso comprar os valores do reino, adquirir os valores do reino e ser fiel aos valores do reino. Ser íntegro como Jesus foi. Eu tomar para mim a integridade de Jesus. Só assim eu vou conseguir ser fiel e mostrar a integridade que agrada a Deus. Então, nós precisamos entender que o caminho é se render. Então existe um texto que fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido. Quando alguém acha, ele vende tudo que tem para possuir. Vende tudo que tem e compra aquele tesouro. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 44, fala que o homem encontrou um tesouro, ficou tão feliz que ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo do tesouro. Nós precisamos entender que nós só seremos íntegros ao reino quando nós, pela felicidade de descobrir a salvação em Cristo, nós vendermos tudo que nós temos, todos os nossos valores, nós deixarmos de lado e comprar então os valores do reino, comprar o campo. Eu e você precisamos manifestar a integridade do reino, precisamos nos render a Jesus. O mundo está cheio de maus testemunhos, o mundo está cheio de falsos religiosos, o mundo está cheio de maus cristãos. O mundo precisa de pessoas íntegras como Jesus foi. Seja íntegro na sua vida. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.